urgente, fé de rápido preciso alcançar. Pra mim o viver é Cristo e o morrer para mim é ganho. Um novo corpo espera por mim. É incrível, mas é real. Estou me preparando para um paradoxo. E o que você fará? Posso sentir, ora é urgente, fé de rápido preciso alcançar. Pra mim o viver é Cristo e o morrer para mim é ganho. Um novo corpo espera por mim. É incrível, mas é real. Estou me preparando para um paradoxo. E o que você fará? Alguns perguntam por que sou estranho. Ao ver a forma que vivo aqui, por muito tempo andei perdido e em pecado, mas Deus veio a mim, revelou, pertenço a Ele, aleluia. Mostrou que este mundo está morrendo, breve virá o grande terremoto. Um corpo transformado é a única saída. Um corpo transformado é a única saída. Eu posso sentir, a hora é urgente, fé de rápido preciso alcançar. Pra mim o viver é Cristo e o morrer para mim é ganho. Um novo corpo espera por mim. É incrível, mas é real. Estou me preparando para um paradoxo. E o que você fará? Como Noé, aqui estou. Como Noé, aqui estou. Me preparando sob o comando de Deus. Com meus olhos firmados no prêmio, prossigo ao meu alvo, sem me comprometer. Vou me levantar, terminar a obra, de fé em fé ao amor perfeito. Acima do julgamento serei raptado. Acima do julgamento serei raptado. Posso sentir, a hora é urgente, fé de rápido preciso alcançar. Pra mim o viver é Cristo e o morrer para mim é ganho. Um novo corpo espera por mim. É incrível, mas é real. Estou me preparando para um paradoxo. E o que você fará? Estou me preparando para um paradoxo. E o que você
Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Amém. Aleluia. Vamos bater palmas, adorá-lo com nossas mãos. Infalível amor, Senhor, se estende pelos céus, tua fidelidade pelas nuvens. Sinto ventos de julgamento soprando, a tempestade do norte chegando, a grande águia branca deve em breve aparecer para me elevar à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão forte, Senhor. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Um desespero em meu coração, uma expectativa ungida, um paradoxo irás realizar. Pois o fundo em mim está clamando pela superunção, quando o amor divino e o poder terão supremo controle. A sétima montanha, segura-me em tuas asas de águia tão forte, ó Senhor. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Em meio a cinzas esperando tua divina promessa, tua resposta, minha fé em tua palavra. Eu confio, meu eterno absoluto, que terminarás a obra em mim começaste. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão forte. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Olho além de minhas aflições, há uma perfeita restauração, um novo corpo preparaste pra mim. Estou cansado desta dimensão de caos e confusão, um novo céu em uma nova terra anseio ver. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Segura-me
tuas asas de ar tão forte. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, Deus continue abençoando cada coração nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período de louvores é para atrair Deus, né, a nosso favor, diz o profeta. Então nós agora vamos orar por as necessidades com o irmão Antônio Alves. Alguns pedidos escritos aqui no caderno essa noite. A irmã Anne Vieira pede oração por sua filha Sara, que está com muita tosse e febre. Vamos orar então pela pequena Sara. Também a irmã Elizabeth pede oração por sua sogra Maria, que está tendo palpitações e tontura e pressão alta. Deus possa ajudar também essa pessoa nessa noite, né? A irmã Elisângela também, oramos pela irmã Elisângela, está com infecção no rim, que Deus possa também entrar em ação, né, em favor da nossa irmã nesta noite. Cremos de todo o nosso coração. Também um pedido da irmã Geise dos Estados Unidos. Ela pede oração em seu favor. Ele está tendo um furacão que avança lá em direção onde ela mora, e eles estão tendo dificuldade lá, então ela pede as nossas orações nessa noite. Vamos orar também para que Deus tome providência nesse sentido. A irmã Soraya, ela pede oração por sua sogra Lúcia, que também está hospitalizada com pneumonia. Deus possa ajudar, né? E oração também pela irmã Lidiane, é a que fará uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril. Que Deus tome controle de tudo. Irmão César é que pede, e nós também pedimos que Deus tome controle, né, dessa irmã que tem lutado há anos, mas tem vencido toda a batalha, que Satanás não pode impedir as bênçãos de chegar ao Filho de Deus, né? Então, se você tem um desejo, faça conhecido com o levantar de uma de suas mãos, enquanto nós vamos orar com o irmão Antônio por essas necessidades aqui. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós chegamos mais uma vez, Senhor, no final da nossa labuta, de um dia de trabalho, Senhor, e procuramos, Senhor, a Tua casa para chegar mais perto de Ti, ó Pai, para Te agradecer, Senhor, pelo pão, pelo ar, pela roupa, por tudo que tem nos dado hoje, ó Pai Santo. Nós Te agradecemos, Senhor, em Teu nome, e viemos aqui, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, para agradecer, Senhor, e para louvar o Teu nome, para ver, Senhor, na Tua beleza, da Tua santidade, porque Davi disse, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E nós viemos aqui, ó Deus, como uma família, para se juntar mais uma vez como águiazinha, Senhor, diante das Tuas grandes asas, ó Senhor, nesse mundo cheio de confusão e de caos, como cantamos, ó Pai, existe ainda, ó Deus, um abrigo, ó Deus, que é debaixo do Teu Espírito, que Tu tens enviado, Senhor, por toda a terra para guardar, Senhor, aqueles que ainda sofrem e gemem pelo Teu nome, Pai. E aqui nessa cidade, Senhor, existe um povo que Te ama, ó Deus, e Te busca, Senhor, com todas as forças que eles têm, Pai. Eles Te adoram, Senhor, porque sabem, Senhor, de onde nós viemos e para onde nós vamos, Senhor querido. Pai bendito, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, por até aqui, ó Deus. Tu tens nos sustentado, Senhor. Tu não tens deixado faltar o maná, Senhor. Tu não tens deixado de dar água ao Teu povo e às Tuas ovelhas, ó Pai, como nós temos visto.
Ó, grandes homens ainda viajam, Senhor, pelo mundo, levando o amor e a Tua palavra, Senhor, como nós temos visto nesse dia, Pai. Obrigado, Senhor. Aonde o mundo não tem mais nada, Senhor, há um lugar, Senhor, há um vaso, Senhor, há um lugar que Tu tens escondido, Senhor, as Tuas bênçãos para os Teus filhos. Pai bendito, nós pedimos agora, Senhor, por cada pedido, pelo furacão que daquela irmã, por cada lugar, Senhor, onde tem, Senhor, um povo, uma ovelha balindo, Senhor, pelo Teu socorro. Vá, Senhor, a Teu encontro, Senhor, porque Tu disseste na Tua palavra, tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. E nós cremos, Senhor, porque somos mais que vencedores, porque somos Teus filhos, ó Pai. Não somos, ó Deus, como o mundo, Senhor, que louva uma estátua, que louva qualquer coisa, meu Pai. Nós buscamos o Deus vivo, o único, Senhor, que nós cremos de toda a nossa força, Pai. Ó Deus, toma agora, Senhor, a Tua palavra, porque sei, Senhor, que o primeiro que estava aqui era Tu, ó Pai, esperando por cada filho que veio Te louvar, veio Te agradecer, Senhor. Um dia diz a Bíblia que Tu curaste 9, mas somente um voltou para agradecer-Te, Senhor. Nesse mundo, ó Senhor, há um povo que volta para os Teus braços, Senhor, como filhos, ó Deus, como filho pródigo, mas nós voltamos para Te agradecer, Senhor querido. Pai, toma mais uma vez o pastor em Tuas mãos, dá, Senhor, o maná que precisamos. Viemos tirar força de Ti como Abraão, Senhor, como grande El Shaddai. Nós viemos buscar força de Ti, Senhor. Pai bendito, derrama do Teu Espírito e da Tua graça nessa noite. Toma, Senhor, essa igreja, esvazia de todo o desejo do mundo, limpa, Senhor, com água viva da Tua palavra, para que a palavra possa cair, Senhor, nesse vaso e ser escondida, como Eliseu escondeu a palavra naqueles vasos, Senhor, para que um dia, quando Tu vir buscar ela, Senhor, encontra, Senhor, ainda, Senhor querido, ó Pai, vasos cheios de bênçãos, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra de Ti, meu Deus. Amém, Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável a mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim,
Aleluia, pensou em mim. Glória a Deus, me amou por amor. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou mais uma vez por amor. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Glória. Amém. Sempre que nos sentirmos feridos ou machucados, a gente deve olhar para Jesus. Ele é a fonte da nossa inspiração. Nós temos que estar identificados com Ele em cada parte da vida dele. Como Ele deu a outra face, como Ele renunciou a si mesmo, quando Ele foi um homem que abriu mão dos seus direitos, um homem que não viveu para si mesmo, um homem que entregou-se por cada um de nós. É dali que eu aprendi que as doações em dinheiro, ou as doações em valores monetários, ou até coisas que a gente dá, não podem ser comparadas à doação da própria vida. Quando a pessoa doa a própria vida, quando ela doa o seu tempo, doa o seu talento, doa o seu dom, se compromete com o Evangelho, isso é muito maior do que milhões colocados num envelope ou numa salva e entregue para a igreja. Porque quando você deu a si mesmo, você só pode fazê-lo por amor. Jesus deu-se a si mesmo por amor. Amém, amados? O nosso texto está em Ezequiel 3, de nossa escritura, e eu quero falar sobre a palavra na alma e a palavra na boca, né? Não a palavra no cérebro, mas aquilo que está na alma, né? Às vezes aquilo que falamos não é bem aquilo que cremos. E a palavra só pode se manifestar quando ela é falada com fé. Por isso Jesus Cristo, ele simplesmente tomou a palavra em Mateus 4 e ele disse, está escrito. Porque o que ele cria e o que ele falava era a mesma coisa. E o diabo pôde respeitar Jesus, porque ele sabia que Jesus cria naquilo que ele dizia e naquilo que a Bíblia dizia que ele era. Por isso, se disseres a esse monte, ergue-te, aquela montanha vai te obedecer e vai plantar no mar. Jesus Cristo, o tempo todo nos instruiu de que o justo da sua fé viverá. Por isso Deus manda o profeta Elias para restaurar a nossa fé. Nossos problemas são muitos e de todos os tipos, porque procuramos viver pelo intelecto, pela razão, pela força, por tantas coisas humanas. A hora que pudermos colocar os nossos pensamentos de lado e viver de fé na palavra, nós vamos andar em cima das águas. Amém. Nós vamos ver o pão multiplicado. Aleluia. Nós vamos ver os muros tombando. Nós vamos ver o mar se abrindo. Amém. Nós vamos ver os mortos ressuscitando. Aleluia. Porque o justo da sua fé viverá. Amém. E essa é a razão pela qual Deus mandou o profeta Elias, para restaurar a fé original, aquela fé de Gênesis, onde Deus e o homem eram uma coisa só. Amém. Quando fala que Adão caiu num abismo, não é que havia um buraco ali para ele cair. Ele, por duvidar da palavra,
ele cai da eternidade e entra no tempo. E ao entrar no tempo, ele perdeu a sua vida eterna. E Deus prometeu restaurar isso de volta. E para isso estamos aqui. Amém, amados? Domingo é a nossa Santa Ceia. Eu não sei se a gente falou sobre o Jonas. O Jonas veio de Trindade e Tobago com a mãe dele, com a sua cunhada. Eles não estavam na África, estavam em Trindade, vieram aqui ao Brasil, a Joinville, para estar com o pai dele no aniversário. E ele vai ficar uns 2 meses, talvez 3, talvez um pouquinho mais. E vocês devem falar com ele só em português, não falem inglês com ele, só português, porque ele veio para aperfeiçoar o português dele. Sim, já morou no Brasil 1 ano, está aqui para conviver conosco e está estudando, está aprendendo um pouco mais do português. Vamos nos pôr de pé então, amados, e lermos. Lermos Ezequiel capítulo 3. Ezequiel, ele foi um profeta que pregou para o povo do cativeiro, mas muitas de suas profecias dizem respeito à igreja do Novo Testamento, especialmente à igreja do tempo do fim. E Ezequiel, ele carregou o título de filho do homem, porque ele e Deus estavam misturados. Deus entrou para dentro dele, como entrou para dentro de Jesus Cristo. O Espírito de Deus, em Ezequiel 1, logo em Ezequiel 2, misturou-se com o dele, e não era ele quem falava, era Deus através dele. Mas Deus o construiu de uma certa forma, desenhou ele de uma certa forma, para que ele pudesse cumprir seu ministério. Porque era uma tarefa árdua, difícil, e não era qualquer homem que poderia executar aquela tarefa, mas Deus o desenhou de tal forma que ele pudesse cumprir o ministério para o qual Deus o levantou. Isso nos dá uma profunda lição, que quando Deus tem algo para fazer com as nossas vidas, Ele nos desenha de certa forma, nos dá um temperamento, nos dá uma certa forma de ser, uma estrutura emocional, psicológica, espiritual, para enfrentar o desafio que temos pela frente. Né? Então Ezequiel, Jeremias, todos esses profetas foram feitos de tal forma para servir ao propósito para o qual Deus os tinha determinado. Como lemos aqui terça-feira, o Salmo 33, lá fala que é Deus quem fez o coração do homem. Então Deus conhece cada um, sabe quem é, e Ele conhece isso. Por isso Ele podia dizer que Davi era um homem segundo o seu coração, porque Davi foi construído de tal jeito que pudesse preencher os requisitos para o qual Deus o tinha criado. Ezequiel capítulo 3. Depois me disse, filho do homem. Vamos lembrar que essa expressão filho do homem, ela só é aplicada quando Deus está encarnado num homem. Deus misturou-se com um homem, então aquele homem é chamado de o filho do homem. Esse foi um título que Jesus carregou, e esse foi um título que ele carregou aqui no tempo do fim, onde fala em Lucas 17:30, nos dias da vida do filho do homem. É quando Deus e o homem estão misturados. E Deus então passa a operar através do homem, porque o homem é o sistema de Deus. Veja, come o que achares, come este rolo. Veja, e vai, fala à casa de Israel. Então ele não podia ser uma testemunha, ele não podia falar ao povo sem primeiro comer o livro. Da mesma forma, nós nunca seremos testemunhas eficientes enquanto não engolirmos esse livro de Apocalipse 10. Às vezes queremos testemunhar, mas nosso testemunho é fraco, ele é débil, porque não estamos expressando as palavras que estão no livro. Se eu quero ser eficiente, eu tenho que primeiro comer o livro, para depois expressar o que está escrito. Então Deus sustentará o que eu disse, porque não foi o que eu disse, mas aquilo que Ele falou, e eu apenas repeti o que Ele disse. Então veja, então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Essa é a mesma escritura de Apocalipse 10, quando João vai ao anjo, e ele toma o livro e come o livro, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Vamos ler até aqui, depois eu continuo. Senhor, nós estamos aqui para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, para sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo pôde dizer que ele era um prisioneiro da vontade de Deus,
Quando ele quis ir a uma certa cidade para evangelizar pessoas, o Espírito Santo lhe disse: não, tens que ir a outra cidade. Nós entendemos que era um homem guiado por Deus. E nós também queremos ser guiados pelo Espírito. Queremos que realmente, queremos ser esta palavra feita carne. Porque esse homem que está aqui, esse profeta, ele tornou-se a palavra encarnada, porque ele comeu a palavra, e a palavra estava em carne humana. E quando ele falou, era a palavra falada que deveria se cumprir. A noiva está suposta a ser a palavra, e ela também está suposta a falar a palavra para cumprir os propósitos por o qual Deus a tem levantado, Deus a tem escolhido. Senhor, nessa noite, vivifica as nossas almas com o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos, ó Deus, uma fé pura, como grão de mostarda, que não se mistura com ideias humanas e não se mistura com os nossos próprios pensamentos. Dá-nos da Tua graça, porque para isso fomos levantados, para sermos a imagem de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, preciosos irmãos. Queremos agradecer a todos por isso. Graças a Deus. Vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 5 ou 4. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Então ele não poderia falar as suas palavras, a ordem era falar as palavras de Deus. E quando nós entendemos isso e trabalhamos dessa forma, é quando Deus pode sustentar aquilo que falamos. Deus não sustentará ideias minhas, não sustentará ideias de algum outro homem, Ele apenas sustentará aquilo que Ele falou. Por isso Jesus Cristo tinha fé no que Ele era. A palavra dizia que Ele era a palavra, que Ele era o verbo. Ele tinha fé no que a Bíblia dizia que Ele era, e Ele tinha fé no que estava escrito, no que Deus disse que era. Muitas vezes a gente pensa: por que nossa vida não é tão frutífera? Às vezes o problema está aí. Na hora de expressar as coisas, estamos misturando com as nossas ideias, e aquilo não vai funcionar. Somente será sustentado aquilo que Ele disse. Sim? Então veja: porque tu não és enviado a um povo de estranha fala. Então ele não ia para os japoneses, ele não ia para os chineses, ele vinha para um povo da mesma língua dele. Nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos quais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Então, homem enviado por Deus, como Paulo foi enviado aos gentios, e nós então demos crédito ao que ele disse. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Veja, então Deus está preparando o seu sistema nervoso, preparando o seu psicológico, dizendo para ele como é que Deus operaria o ministério através dele, como é que ele deveria se comportar, e Deus estava prevenindo ele de que não seria fácil, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Coisa mais difícil é pregar para uma pessoa teimosa, uma pessoa que não se curva, que não aceita o conselho da palavra. Porém, Ezequiel tinha que pregar para essa gente. E Deus já estava dizendo: eles são teimosos, eles fecham a cara, eles não riem, eles começam a fazer gestos para reprovar você. Então Deus tinha que prepará-lo. Veja: eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele como é que ele foi construído. Quer dizer, ele era um homem que quando falava não ria muito. Era um homem de aspecto circunspecto, fechado, a língua dele era dura. Deus está dizendo: eu fiz você assim. Você não será muito simpático, não será muito amoroso. As pessoas vão olhar para você de uma forma que você realmente vai ser firme, convicto. Imagina Deus mandar um banana, a rainha da Inglaterra. Não manda nada. Quem manda é o primeiro-ministro. Ela não serve para nada, ela é apenas uma figura. Para um povo teimoso, para um povo de cara dura, de cara fechada, que não ia receber. Então Deus tinha que preparar ele. E Deus estava dizendo: olha, eu vou te dizer como é que vai ser. Você vai ser firme, você vai ser um homem que não vai rir muito, não vai ser muito simpático, e você vai ter um temperamento duro igual o aço.
Porque é o único jeito de te enviar lá e te preparar assim. Então estamos aprendendo que Deus desenha a pessoa. Deus desenha a pessoa. Deus dá a ela qualidade, dá um temperamento, dá uma forma de ser para o tipo de serviço que ele tem que fazer. Eu estava imaginando semana passada que tipo de pastor daria conta da igreja de Coríntios. Que tipo de ministério esse homem tinha que carregar para suportar uma igreja onde havia dentro da igreja problema de fornicação, jovens dormindo com a madrasta, irmãos levando o outro lá no juiz pedindo indenização, mulheres pregadoras na igreja, bagunça com língua estranha, profecia, de tal modo que ninguém na igreja sabia qual era o verdadeiro pastor da igreja. Tinha um grupinho de Pedro, um grupinho de Paulo, um grupinho de Apolo, e um grupinho não tinha pastor. Você já imaginou pastorear uma igreja dessa? Que pastor daqui ele sabe, tem um grupinho lá que só gosta de Pedro, o outro grupinho lá só gosta de Apolo, o outro grupinho lá não tem nem pastor, porque ninguém consegue pastoreá-los. Essa era a igreja de Coríntios? Adultério na igreja, fornicação na igreja, todo mundo querendo profetizar na igreja, todo mundo querendo falar línguas na igreja. Imagine que tipo de temperamento esse homem tinha que ter. Então Deus constrói o homem para o ministério, para a obra que aquele homem terá que fazer. E às vezes as pessoas não entendem por que aquele homem é assim. Mas se ele fosse um frouxo, como é que ele ia pregar? Se ele fosse um sujeito que toda a cara feia, ele fechasse a Bíblia e fosse embora. Olha, você vai pregar para um povo que vai endurecer, vai ser um povo que franze a cabeça, mexe com os olhos, entorta a boca, e você vai ter que falar. Aí Deus estava dizendo como é que Deus construiu ele. Veja, eu te fiz duro o teu rosto contra os seus rostos e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte. Em outras palavras, ele era um pastor que ninguém o amedrontava pela cara feia, ninguém o amedrontava por mau temperamento, ninguém o amedrontava por causa de franzinice. Ele era um homem firme, convicto, e Deus ele fez duro, porque ele tinha que enfrentar um povo que não queria dar crédito ao Evangelho. Estamos aprendendo alguma coisa? Por que Deus desenhou o irmão Branham do jeito que desenhou? Porque ele tinha um propósito com aquele homem, tinha uma tarefa com aquele homem. Não poderia ser um homem criado na cidade, uma vida urbana, acostumado com coisas modernas. Deus queria ele no deserto. Então Deus injeta na corrente sanguínea dele parentesco com o índio, fazer ele gostar de caça, de pesca, vida solitária, de montanhas, porque lá em cima Deus iria tratar com o seu profeta. Não é maravilhoso isso? Isso nos ajuda a entender um pouco da nossa própria vida. Por que você é como é? Porque Deus fez você para um certo serviço, para uma certa obra, e você precisa aprender que Deus quer te usar dessa maneira. Você não pode ser eu e eu não posso ser você. E assim tem que ser. Depois que aprendemos que é 1 em 1 milhão, ponto final. Não tem 2 em 1 milhão, é 1 em 1 milhão. Com o seu jeito, com a sua maneira, com sua forma. Porém, Deus vai te usar para os propósitos que Ele predestinou para a sua vida. Amém? Aí nós podemos tomar aqui um outro pastor, que era Jeremias. Ele pregava o culto inteiro chorando, se ajoelhava chorando, foi chamado de um profeta chorão. Era um outro tipo de temperamento, um outro tipo de desenho, um outro tipo de propósito. Deus desenha o seu homem, coloca nele certos materiais, para que ele possa operar de acordo com o propósito que Deus fez. Sim? Veja, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz, olha a palavra fazer, né? A palavra fazer, criar. Ele foi feito dessa forma. Deus o criou assim. Não é Deus que faz o coração do homem, é Deus que faz todas as coisas para um propósito. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus rostos,
porque casa rebelde são. Disse-me mais: filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer. Ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Em outras palavras, você vai lá, prega, lá fora esqueceram tudo, mas prega do mesmo jeito. Quer escutem, quer não escutem, continue batendo. Amém? Veja, e levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas de frente deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito, muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Isso é algo que um homem quer ouvir ao ser enviado por Deus, que a sua mão é sobre nós. Sim? E vinha os do cativeiro, a Tel Abib, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Mas a minha ênfase aqui é sobre comer o livro. Ele tomou o livro para poder falar e expressar as palavras que Deus tinha para expressar. Vamos um pouquinho ao livro de Salmos mais uma vez. Eu queria ler aquele Salmo 33 outra vez, como lemos aqui na terça-feira. Todos nós precisamos carregar uma fé no nosso coração sobre o tempo de nossa vida, né? O Salmo 31, 15 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Então teremos tempo de chorar, tempos de rir, tempos de plantar, tempos de colher, tempos para nascer, tempos para morrer. Tudo Ele tem controlado, e a gente tem que crer nisso. Você não precisa ter medo do que vem ou deixe de vir, porque você não vai morrer antes do tempo. Você cumprirá os propósitos para os quais Deus te enviou, e Deus tem tudo na sua mão. Pode que hoje você esteja passando por um tempo de alegria, mas lembre-se, nem sempre foi assim. Teve tempo de chorar também. Pode que hoje tempo de abundância, mas também teve tempo de escassez. Teve um tempo de abraçar e um tempo de deixar de abraçar. Sim, há tempo para tudo. E todos esses tempos estão nas mãos de Deus. É só olhar para a natureza. Estamos saindo do inverno. Vai acabar o inverno daqui uns dias. Vai voltar a primavera. Primavera é sempre uma renovação. Sempre as folhas estão voltando a brotar, a seiva está voltando, o tempo está mudando. E Deus controla isso. Logo vem, você vai ouvir os pássaros cantando, né? Você vai ver eles cantando e cantando e cantando. Isso é cada flor que eles olham é uma promessa de um fruto. Logo eles vão se alimentar. Logo vem o chamado do macho para acasalar a fêmea, porque vai ter comida para os seus filhotes. Tempos estão mudando. Nós estamos hoje numa estação da noiva, tempos. É a hora do arrebatamento, são tempos. Sim? Amém? Agora veja, vamos ao Salmo 33, dentro desse tema da palavra falada. Nós precisamos botar isso dentro do nosso coração. Eu estou tentando trabalhar com esse assunto para que você possa se aproximar da mensagem do profeta e possa vir a um culto confiando no poder da palavra falada. A noiva está sendo preparada, está sendo edificada, está sendo feita por esse espírito de profecia que está dentro da mensagem. Apocalipse 19 fala, o anjo disse, olha, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, aquilo que vai dar vida. Cantamos aqui ainda há pouco, né? Aquilo que vai colocar o filho dentro da mulher, a semente palavra falada. Sim, isso é importante. Para não se aproximar dessa mensagem como se fosse um livreto, tem que se aproximar com temor e crendo que isso é a palavra falada. Isso foi projetado, há um espírito ali dentro para entrar em você, e esse é o espírito criativo de Deus, o Criador, né? Veja, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Há um ditado aí que Deus escreve certo por linhas tortas, é uma mentira.
uma mentira isso aí. Deus nunca deu volta em nada. Quando ele quis passar no meio do Mar Vermelho, ele não deu volta, ele abriu o Mar Vermelho. Pode dizer amém para isso? Pode dizer amém? Quando chegou na hora de passar por Jericó, ele simplesmente derrubou Jericó. Ele simplesmente abriu o Rio Jordão. Ele simplesmente passou por dentro. Ele não está fazendo voltas. Ele é reto. Ele tem uma linha reta, sim, e ele caminha por seus padrões. Sim, não tem esse negócio de Deus escreve certo por linha torta. Isso é mentira. Olha, é só olhar a Bíblia. Toda vez que Deus fez um caminho, ele abriu reto. Amém? Quiseram dizer que Moisés deu a volta lá por umas tabocas e o povo passou por cima daquele junco e atravessou para o outro lado. Sim, é estranho que Faraó veio atrás e morreu afogado. É estranho que Faraó veio atrás e morreu afogado. Israel passa por cima e Faraó morre afogado. É uma bobagem, né? É igual aqueles dias que disseram que os pães naquele tempo eram muito grandes, Jesus pôde alimentar muita gente. O estranho é que era uma cestinha de comida, de uma merenda que a mãe deu para o menino. Isso é estranho, não acha? É um rapaz carregando um pão daquele tamanho para alimentar 5.000 almas. Essas bobagens, eu não sei como é que as pessoas podem dizer que são inteligentes. Outra coisa que... Veja, pois aos restos convém o louvor. Isso é muito bonito, sim. A coisa mais estúpida que eu vejo, desculpa a expressão, parece que eu estou ficando mal criado, mas é estúpida. Ver uma prostituta, um ladrão com a palavra Jesus no peito. É uma dívida. Quem carrega esse nome tem que ser santo. Quem carrega esse nome tem que se separar do pecado. Você acha que está lindo um mundano cantar nossas músicas? As nossas músicas são para nós. É para nós cantarmos as nossas músicas. Não é para o imundo louvar, é para nós louvarmos. Por isso que quando Israel foi para a Babilônia, os babilônicos queriam que Israel cantasse as músicas de louvor e adoração lá no meio dos babilônicos. Falou, não cantamos as músicas de Sião em terra estranha. São músicas para adoração na Páscoa, na festa dos tabernáculos, no Pentecostes. Não podemos cantá-la aqui. É para o justo o louvor. É para os santos o louvor. Uma coisa boa da nossa música é que nunca será vendida numa loja. São cânticos novos que só nós podemos cantar, porque fica bem para nós cantarmos essa mensagem. Amém? Veja, cantai a ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, sim, com alegria, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Coisa linda, né? Por toda parte que você olha, tem sol, tem água, tem comida, tem beleza, é toda a criação dele. Quando você chegou aqui, tudo que você gosta já estava aqui. Ele agradou a todos. Amém? A flor que você gosta, o campo, a montanha, o riacho, o lago, o mar, a música, tudo. Amém? Mas a maior bondade foi ele te salvar. A maior bondade foi ele colocar teu nome no livro da vida do Cordeiro. A maior bondade foi não deixar você marcado com a marca da besta. Você era cego, mas hoje você enxerga. Amém? E deu a você o maná do céu, a comida dos anjos, a palavra da vida eterna. Colocou você assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Deu a você o Espírito Santo. Deu a você a maior ferramenta, que é a oração. Você pode orar e ele te ouvir por todo lado. Tem coisa de bondade. Amém? Deu a você uma congregação. Deu a você um pai e uma mãe. Deu a você amigos. Deu a você a viva esperança do arrebatamento. Por toda parte tem coisa para agradecer. Só pessoas chatas e ranzinzas só vem coisa para reclamar. Mas um cristão vê coisa para agradecer. Fica bem ao cristão louvá-lo, porque por toda parte tem coisa, tem bondade do Senhor. Amém? Agora veja, verso 6. Isso aqui é encantador, fantástico. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis para crer. Porém, ao tomar fé nisso
e você viver de fé nessa palavra, você encontrou o poder para te transformar, encontrou o poder para trocar de dimensão, encontrou o poder para remover montanhas, encontrou o poder para viver de cada palavra que sai da boca de Deus. Veja, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Crê você nisso? Crê você que esse ser que não pode ser explicado, não pode ser entendido, crê você que tudo que você enxerga não foi uma explosão de um Big Bang, de um cientista maluco que disse que um dia houve uma explosão e uns gases se juntaram e foi formando o universo. Irmão, tudo que eu posso enxergar, você, sua alma, tudo foi feito pela palavra. Amém. O homem, com toda a sua inteligência, não consegue fazer uma folha de capim. Amém. Irmão, aqui está uma fé poderosa. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Amém. E todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Como é que o Espírito entrou em você? Como é que ele entra em você? Em Gênesis, a Bíblia fala que Deus tomou Adão, o formou do pó da terra e Deus deu fôlego de vida. Por isso o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Você ouviu o Evangelho, debaixo da revelação da palavra. A palavra foi pregada, enquanto você cria, o Espírito entrou para dentro. Eu creio nisso todo o meu coração. Amém. Por isso, nessa mensagem está esse Espírito de vida. Por isso não podemos nos aproximar com dúvida e com razão e tentando explicação para tudo. Apenas creia. Deixe-me reforçar esse pensamento. Entre a aparição do anjo que veio a Abraão e a vinda de Isaac, um tipo de Cristo, aqui no meio, houve um casal transformado pelo Espírito de vida da boca do grande Elohim. Ela tinha 90 anos, ele tinha 100 anos. E Deus apareceu em carne humana e falou a palavra. Da boca dele saiu o Espírito e entrou para dentro dos dois. E se transformaram em dois jovens. Quantos creem? É aí onde nós estamos. Entre a aparição do Filho do Homem e nosso encontro com Jesus Cristo. Há um poder sendo falado. Sim, Deus em carne humana, o Espírito de vida, para entrar em mim e em você. Talvez você não entenda tudo, mas creia em tudo. Maria disse: Senhor, está tudo bem para mim, não conheço nenhum varão, mas seja feita conforme a tua palavra. E aí está eu e você, esse é o mistério. Um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. Sim, um anjo veio a nós, mas a palavra do anjo é a palavra de Deus para se manifestar nas nossas vidas. Se você crê nisso, você encontrou o ponto principal do poder para transformar. Irmão, que Deus nos ajude. Sim, crê você que é verdade? Se Jesus foi a palavra, do que vai ser feita a noiva? 1 mais 1 é 2. Por todas as mensagens ele bate no mesmo ponto. Se Jesus foi feito pela palavra, a noiva não pode ser outra coisa a não ser o verbo, a palavra que saiu. Sabe qual é a ideia que nós temos? Eu tenho que me tornar a palavra. Eu tenho que me esforçar mais. Eu preciso acreditar mais. Não, não é assim. Você tem que apenas crer. Ou não é verdade? Maria disse: Senhor, faça-se em mim conforme tu disseste. Você tem que crer. Diz: Senhor, faça em mim conforme está nessa mensagem. Amém? Porque se Jesus era o verbo, a noiva não pode ser outra coisa. Como é que Jesus veio ao mundo? E o verbo se fez carne. Essa mensagem, a palavra, está se tornando carne no coração do eleito. Eu não falo de quem não crê, eu falo de quem crê. Não será muita gente, muitas pessoas, por causa da dúvida,
irão para a grande tribulação. Porque de acordo com a Bíblia, a virgem dessa ficava na igreja completamente tonta. Pode ler sua Bíblia. Jesus disse para a virgem dessa: vocês não viram o dia e a hora da vinda do Espírito de profecia, quando o Filho do Homem falou a palavra e a noiva foi transformada. Ela viu tudo, 99%, mas ela não creu na vinda do Filho do Homem, porque ele estava escondido numa pele humana chamada William Branham. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Porque você tem que rasgar o véu. Quantos rasgaram o véu? Eu já rasguei o véu faz tempo. Porque para ter a fé de Abraão, tem que rasgar o véu. Abraão foi além do véu daquele homem que comeu pão com manteiga. Eu falei: eu te conheço, eu conheço a tua voz, ouvi, mas agora vejo. Ele sabia que era Deus em carne humana, e você sabe que é Deus em carne humana. Amém? Por que mataram Jesus? Porque não rasgaram o véu. Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Eles tropeçaram no véu. Eu conheço o teu pai, ele foi lá em casa trocar a porta semana passada. Olha só a Bíblia. Diziam assim: conhecemos os teus irmãos, conhecemos o teu pai, e tu dizes que tu vieste do céu, bateu a cabeça. Ele estava vestido de uma carne humana. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Veja, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito. Oh, como eu amei essa palavra. Pelo Espírito da sua boca. É um profeta a boca de Deus? Ele carrega os filhos do Senhor? Ele tem o espírito de profecia? Por que Deus permitiu que o profeta criasse os esquilos? Para provar que a noiva e o noivo já estão casados, que o Deus de Gênesis já estava andando em carne humana, e se ele pôde criar esquilos, então essa mensagem é a palavra falada. Amém. Vê como muitas pessoas estão botando para frente algo que já está aqui. Veja, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num monte, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra o Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Repita comigo: porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Só a turminha falou, não vi todos falarem. Se todo mundo não falar, não vou sair daqui. Diga comigo: porque falou? Só a turma de trás está falando. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Você pode crer nisso? Você acha que a noiva é um grupinho denominacional feito por um homem? Ela estava na mente de Deus. Ela foi ordenada por Deus para aparecer. Ela foi ordenada por Deus para estar aqui. Assim como Jesus era o verbo, ela também é o verbo. Vamos a Hebreus capítulo 11. Eu queria ler isso no domingo, não li. Na segunda, na terça também não li. Eu preciso ler isso, Hebreus 11. Vamos ler comigo, é muito conhecido, mas é a pura verdade. Por que foi que Eva caiu da eternidade? Porque ela não acreditou que podia viver da palavra que saiu da boca de Deus. Ela quis viver de conhecimento, e Deus tinha dito: olha, não come isso porque você vai morrer. E o que está matando as pessoas? Teologia, pensamento próprio, e ideias, interpretações. Mas nós somos chamados a viver da palavra que saiu da boca de Deus. Queremos que esse profeta é o enviado de Deus. Queremos que sua mensagem é a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tudo que estou pregando não pode ser provado pelo intelecto, somente a fé pode explicar isso.
Amém. A Bíblia fala que esse mundo, essas pessoas aí, são que nem uma vela que se apaga. Eles querem dar explicações para tudo, querem invalidar a verdade, querem invalidar a palavra. É como uma vela, né? Eles se desvanecem, uma vela que se apaga. Entre o meu peito e a minha cabeça, depende do meu pescoço, tem mais ou menos 30 centímetros. E aqui há uma alma que fala o tempo todo falando. Mas a pessoa vai trabalhando contra aquela alma. Ela vai indo contra aquela alma. Ela vai contra a sua consciência até que a alma não fala mais. E a pessoa vive uma vida qualquer. De inteligência humana, de coisas pessoais. E aí vai. Mas nas vésperas de sua morte, porque Deus não chama um homem a julgamento, sem antes advertir. Aquela alma começa a falar de novo. E a pessoa começa a querer se arrepender. E ela começa a ter medo da morte. Aí as pessoas se despedem da família, falam certas coisas, e depois que morre, todo mundo junta as frases. Ah, você viu? Ele foi na casa da mamãe. Você viu? Ele falou tal coisa. Você viu? Ele foi na igreja. Foi a vela que se apagou durante a vida, mas aquela alma volta a falar, momentos antes da pessoa partir. Aí esses grandes homens, à medida que o tempo passa, seu cabelo fica branco, a pele fica enrugada, e vão chegando perto da morte, e eles são iguais a todos os homens. Agora veja a Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Irmão, que coisa maravilhosa é o chamado de um crente a viver pela fé. Viver do sobrenatural, do que não pode ser explicado, do que não pode ser entendido, mas é real e verdadeiro. Amém. Pela fé, entendemos que os mundos, olha a palavra mundo no plural. Qual mundo? O visível e o invisível. Querendo ou não, há um mundo invisível. Há um mundo onde estão os que partiram daqui. Há um mundo espiritual. Disse o profeta que é igual a esse aqui, porém perfeito. Esse aqui perece, aquele lá não perece. Se aqui há uma árvore que fica velha, lá há uma árvore que não fica velha. Se aqui há pessoas que morrem, lá há pessoas que não morrem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmão, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Como é que ele agradou a Deus? Pela fé. Temos um testemunho dele, que a única forma de aceitar é crendo. Ele deixou uma pirâmide lá no Egito, feita pela palavra. Não botou a pedra de coroa, que é Cristo. Dividiu a terra em 4 partes, colocou ela bem apontada para as Pleiades, os 7 estrelas. Como é que ele sabia que lá era a porta para voltar para a eternidade? 7 anjos, 7 mensageiros, 7 selos. Como é que ele sabia que era o caminho de volta? Um profeta andou com Deus, podia deixar um testemunho. As 2 pirâmides ao redor é sepultura de Faraó, mas a de Enoque não era sepultura. Lá estava a Bíblia feita pela palavra falada. Temos 3 Bíblias. A primeira, a pirâmide de Enoque. A segunda, o zodíaco. A terceira, a palavra escrita. E as 3 estão alinhadas. Amém? Em 2012, no final do ano de 2012, por 25 mil anos, os astrólogos previram que essas 3 estrelas que formam o cinturão de Órion
que aqui no nosso país é chamada de Três Marias, que essas 3 estrelas se alinhariam com as pirâmides do Egito. Porque o zodíaco e a pirâmide e essa Bíblia são a mesma coisa. Mas pode dizer amém para isso? Amém. Aqui ele estava provando que a palavra, a pirâmide e as estrelas estavam alinhadas. Logo em seguida, o Papa renuncia. Logo em seguida, ele renunciou em 28 de fevereiro. Não podia ser em outra data, porque dia 28 de fevereiro foi quando essa nuvem apareceu. Dia 28, o tempo da vida. Logo em seguida, no dia 13 do mês 3 de 2013, levanta um Papa com um nome, com 13 letras em seu nome. Porque está em Apocalipse 13. Deus botou um sinal lá em cima, alinhou tudo, e aqui embaixo, fechando a profecia. E ele diz assim: vocês elegeram um Papa do fim do mundo. Ele não sabia o que estava dizendo. Sim? Essa é a Bíblia. A geração que visse todos esses sinais não passaria sem ver o fim. Estamos aqui nos aprontando, crendo na palavra, sendo transformado como Adão e Eva. Desculpa, como Abraão e Sara. Pelo mesmo poder que transformou Abraão e Sara, está nos transformando. O mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que tem vindo a nós. A palavra do anjo é a palavra de Deus para ser materializada em nossa vida. Amém? Veja, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você quer ser recompensado? Creia que Ele existe. Quer ser recompensado? Creia que sua palavra é a verdade. Amém, amados? Agora vamos um pouquinho a Romanos 8. Vamos juntar um pouquinho isso aqui. Logo estaremos indo embora. Domingo a gente continua. Se não continuar, lá em cima a gente termina. Aliás, não, nós não vamos pregar lá em cima, né? Agora veja, Romanos 8. Essa escritura, ela é profética. E eu quero me aproximar dela com esse ângulo, de que o que a terra estava esperando, ou está esperando, são esses filhos, palavra falada, feitos pela palavra. Veja, Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, em nós quem? A igreja. Sim, revelada. Sim, a palavra manifestada em nós. Paulo está profetizando, está falando de algo que está vindo para a igreja. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então tudo foi criado pela palavra. Só uma coisa estava fora de ordem. Uma coisa só, somente uma. O projeto não era sua vontade. Isso foi uma permissão de Deus. O diabo detinha o conhecimento de que podia trazer vida pelo sexo. E ele entra por permissão de Deus. E nós nascemos por essa via pervertida. Cada um de nós carrega um imbigo para mostrar que somos ligados a uma mãe. Isso foi a única coisa fora de ordem. Porque deveríamos ter vindo pela palavra. Adão e Eva vieram pela palavra. E todos os filhos de Adão deveriam vir pela palavra. Mas viemos pelo sexo. Porém por predestinação. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Haveria um tempo onde o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, estaria em carne humana, com a palavra falada, para nos pôr em ordem, de acordo com a predestinação. Você ouve a mensagem e ela põe você em ordem, da forma que Deus queria que você viesse lá em Gênesis. Vamos crer nisso. Cantamos aqui nessa noite, a palavra falada, sim, botou você em ordem. Você está aqui hoje gerado de novo, dentro de você, há uma nova criatura, que não veio pelo sexo, veio pela palavra. O que é isso? Você foi colocado em ordem por Deus. Seu novo nascimento, feito pela palavra, não pelo sexo. Então não tem nada a ver com juntar, chama de denominação, mas sim nascer pelo poder da palavra. Amém? Agora veja, havia filhos para serem manifestados no tempo do fim. Foi guardado aqui, para esse propósito. Então o que estava no céu
se junta com o que está na terra para trazer esses filhos predestinados. Por isso, não pode ser aperfeiçoado. Sim? Agora veja, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. O que é vaidade? É aquilo que é vão. Nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. Toda a criação está assim. Todas as árvores, seres humanos, os animais e assim por diante. Veja, não por causa do que, mas por causa do que a sujeitou. Então, quando cabeça, Adão, caiu, tudo abaixo dele também caiu. Porém, Deus disse, eu vou restaurar isso. Trazer a cabeça para o seu lugar. Por isso, Jesus é a cabeça do corpo, que deveria ser colocada em ordem, como marido e mulher estava em Gênesis. Qual é a terceira parte do grande propósito de Deus? Colocar a cabeça em ordem. A cabeça tinha caído. Lá em Gênesis, Adão era um tipo de Cristo, ele caiu, porém Deus disse, eu vou botar isso de volta. Como? Através do segundo Adão. Pode dizer amém? Eu pergunto a você, a cabeça já voltou ao lugar? Oh, sim! Ele é nosso líder, Ele é nosso supervisor, Ele é nosso cabeça, Ele é nosso pastor, Ele está colocado em ordem no corpo outra vez. Olha a hora que estamos vivendo, marido e mulher, outra vez. Efésios, na plenitude dos tempos, o que estava nos céus e o que estava na terra, pessoas que ainda estão brincando na igreja. O Filho do Homem já desceu, a cabeça já está no lugar, para provar que marido e mulher são um. A palavra foi falada pelo corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. A outra metade de Isaías 61, verso 2, veja, uma metade foi Jesus, a outra metade foi Jesus aqui no tempo do fim. Quantos creem? Estava Jesus dentro do seu servo, para pregar a mensagem, dores de parto. Chega no púlpito, você conhece a história, as páginas coladas para encontrar a escritura. Sim, olha a mesma cena. Levanta-se um sacerdote e foi-lhe dado o livro. É a Bíblia? O que vem a seguir? A pedrinha jogada para o ar. Sim? O anjo dizendo, o julgamento já começou. Aí, a gente pensa que é só um terremoto, que é só uma praga, e as pessoas não estão dando conta que ao seu redor há uma sociedade pervertida homossexualmente. Homens e mulheres que estão debaixo do julgamento. Sabe o que aconteceu essa semana no nosso país? Tentaram aprovar uma lei, não conseguiram, mas vão bater até conseguir, que o casamento entre o pai e a filha não é mais crime. É a nova sociedade, 2 homens, 2 mulheres, pai e filha, filho e mãe, irmão com irmão. O mundo está debaixo do julgamento e muitos de nós ainda estamos brincando de igreja. É só ler Romanos capítulo 1, do céu. Diga-me, a partir de quando que o mundo tornou-se homossexual? A partir da vinda do profeta de Malaquias 4. O mundo foi entregue porque rejeitou a verdade. Sempre houve isso, é verdade, mas agora é uma epidemia que tomou a humanidade toda. Eu sou seu irmão e eu te amo, meu nome é Júlio César. Toda vez que você anda na rua e vê uma mulher de calça comprida, essa mulher tem um espírito sodomita em cima dela, porque a intenção dela é mostrar a sua parte de baixo. Eu sou seu irmão e eu te amo. Ela está debaixo de julgamento, porque calça nunca foi roupa de mulher. Mas do céu se manifesta a ira de Deus. Veste-se igual a um homem e sai pela rua com paletó por cima e um shortinho desse tamanho. E ela põe uma calça comprida. E ela pensa que ela é muito moderna, mas ela está debaixo de um julgamento. Ela foi tomada por um espírito de sodomia. E na escola, a menininha está brincando com a música da garrafinha e o pai dela não vê. A criança tem um espírito já de sodomia.
ela vai para a escola de balé, vai para a aula de natação, e a mãe acha lindo, porque minha filha vai ser uma bailarina, e lá tem um marmanjo olhando para ela com espírito de pedofilia. Ou não é verdade? Educação física, atletas. O que tem por trás? Espíritos pedófilos, destruindo a moral das crianças. E os pais pensam que são atletas. Atletas, pulando, saltando, pulando, e com roupinha desse tamanho. E um marmanjo olhando para elas e cobiçando. O mundo está debaixo de um julgamento. As pessoas aceitando ou não, terminou. O anjo jogou a pedra para cima e disse: está feito. Profecia se cumprindo, bem na frente dos nossos olhos. O Filho do Homem manifestou. Em carne humana, o anjo do Senhor. Quantos creem que é verdade? Você crê que marido e mulher já creu? Ainda está em dúvida? Quando ele criou os esquilos para provar que era Deus nele, que marido e mulher já são um, Deus executou as mesmas obras por seu corpo, que é a igreja. Qual a razão que Jesus manifestou-se em carne humana? Para mostrar que marido e mulher já são um. Isso é uma questão de fé. Você tem que crer. É isso que está trazendo a você a transformação. A palavra está manifestada e você faz parte dessa manifestação. Eu sou seu irmão, tá? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. O boi sabe que um dia não vai morrer mais. A árvore sabe que um dia não vai morrer mais. Vai acabar tudo isso. Mombanda disse que no milênio não haverá nada que tenha sangue que morrerá. Graças a Deus. Porque a morte veio pelo pecado. Quando o homem pecou, no mesmo instante o leão matou o cordeiro. Isso vai voltar. Uma criança vai brincar com o leão, vai brincar com o basilisco e assim por diante. Criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dor de parto até agora. Olha a questão dor de parto. Cada terremoto é uma dor, cada furacão. Essa irmã que está aqui pediu oração a Geisa, lá da Flórida, um furacão lá agora, as águas estão quentes, se evaporando. De onde vem isso? Dor de parto, furacão, guerras. Sim? Veja, dor de parto. Se há dor de parto é porque um sistema tem que terminar para outro nascer. Não podem viver os dois ao mesmo tempo. Não pode. Um tem que morrer para o outro nascer. O velho tem que dar lugar ao novo. A criança, quando chega o tempo, não tem como esperar mais. Se espera, mata. O sistema que a criou, aquele mundo escuro, começa a expulsá-la. Ela tem que sair, tem que sair. E há uma compressão. Não tem como evitar. Esse mundo está se entregando para o novo mundo. Por que que a espiga se abre? Porque ela tem que expulsar o grão. Por que fomos expulsos do sistema religioso? Porque a palha tem que se abrir e expulsar o grão de lá. Olha a Bíblia, olha a Bíblia. Veja, por que que nossos irmãos estão nos machucando? Porque em ordem para a estátua falar, ela teve que ser ferida. Jesus foi ferido, José foi ferido, Davi foi ferido, a estátua de Moisés teve que ser ferida. Por quê? Não é pelos estranhos, os nossos próprios irmãos. Quanto pode dizer amém para isso? Isso é a luz da palavra? Esse é o profeta que fala na mensagem, a dor de parto. É em ordem para a estátua poder dizer, Pai, perdoa-lhes. Ela tem que ser ferida. É em ordem para que ela possa dizer, olha, Pai, perdoa-lhes. Pai, tem compaixão, ela tem que ser ferida. Estava falando com Isaías esse dia de noite, ele falou uma coisa muito importante. Sabe o que nós estamos chegando? O momento agora, final, é que cada um terá que mostrar a semente que tem no coração.
Você pode pregar, pode ter culto doméstico a noite toda, 365 dias por ano. Lá na ponta, cada um vai mostrar a semente que tem no coração. Não tem jeito, estamos chegando no final. Você fica, nossa, tal irmão, não se preocupe, era a semente que ele tinha. Ficou ali o tempo todo. Aí no fim tem que mostrar a semente que tem. Você vê homens falando coisas que você fala, mas por que fala tal coisa depois de tantos anos? É a semente, não tem como mudar. Porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Espero não estar cansando vocês. Porque em esperança somos salvos. Aliás, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Veja, a adoção, colocando os membros em ordem, trazendo esse corpo sujeito à palavra, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que não se vê, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o veremos. Vamos ainda só mais uma escritura, eu queria trazer isso só mais uma vez, Apocalipse 19. Eu estou firmando uns pontos e domingo eu creio que eu consigo avançar mais. Repetindo uns, avançando com outros. Apocalipse 19, verso 7. Então aqui o Espírito está vendo o futuro e mostrando o que vai acontecer. Isso é uma profecia. Por isso Deus envia essa mensagem, a noiva capta ela, a noiva se apronta. Veja, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Veja, não a ceia, no versículo 7. Aqui ainda são as bodas, a cabeça descendo do céu, juntando-se com o corpo. E já a sua esposa se aprontou. Então isso é uma profecia. Ela se aprontou. Como se aprontou? Ela ouviu a mensagem, ela ouviu a voz, ela se aprontou. Quem não se aprontou? A virginécia não deu conta. Ela não tinha o entendimento aberto. Quando ela volta tarde, já está com a porta fechada. Não somos nós que fechamos a porta, é Deus que fecha a porta. Haverá dias, eu espero que isso não soe como uma coisa assim até muito agressiva, mas haverá gente chorando aqui, batendo no chão e pedindo pela graça, e a coisa já acabou. Vão chorar e chorar e chorar e chorar e buscar, porque a profecia tem que se cumprir. A virginécia voltou batendo na porta, ela queria azeite. Por que voltou atrasada? Porque alguém ensinou ela errado. Pode ler, tá? A Bíblia, cada palavra de Deus vai ter que se cumprir. Vai chegar povo aqui na igreja batendo na porta, desesperado, atrás de mensagens, atrás de literatura. Porque eu não posso vir quando eu quero, é enquanto Ele está operando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Veja, como é maravilhoso vir aqui terça, vir aqui quinta, vir aqui domingo, vir sábado, culto de oração em casa e leitura da Bíblia. Você está absorvendo tudo que pode. Porque você já crê nisso. Estamos batalhando pela fé preciosa. Eu creio que estou vivendo de cada palavra que sai da boca de Deus. Estou aproveitando esse tempo para me encher dessa glória. Agora, o que farão aqueles que não deram ouvidos? O que farão aqueles que pensaram que podiam demorar um pouquinho? O que farão esses? Amém. Veja, aqui você pode colocar Mateus 25, né? Quando o anjo aponta para o céu e fala, eis aí vem o esposo. Todo mundo sabe que isso é Mateus 25. E ele vem para casar-se, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho são a justiça dos santos. Ele disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Num desses dias haverá um novo amanhecer. Haverá um novo amanhecer.
E a igreja de todas as eras vai se levantar. Nós veremos aqui alguns irmãos que se partiram. Pedro Braga, é Braga, né? Luiz, o mala do Luiz, Antônio, e tanta gente que já partiu. Amém? A Bíblia diz que vão se levantar primeiro, depois nós, os vivos. Os chamados à ceia, nós vamos nos reunir com esses crentes de todas as eras. O mundo não vai ver nada, mas nós veremos. E quando nós virmos eles entrarem, serão jovens de 18 anos. Não mais velhos, não, jovens de 18 anos. E haverá um súbito impulso. Nossa fé será elevada a patamares que nunca foi visto antes. E não abrir e fechar de olhos. Amém? Porque aqui há um povo que se aprontou. Amém? Veja, e disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora aqui está o verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Então aqui é quebrada a doutrina de que esse anjo é o próprio Jesus. Não. Esse anjo é um profeta. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. E a palavra só vem a um profeta. Quantos podem dizer amém para isso? Só vem a um profeta. E esse anjo está revelando o livro de Apocalipse. Sim, ele é o anjo da sétima era, do sétimo selo, da sétima taça. Quem é que mostrou para João o mistério da grande prostituta? Pode ler sua Bíblia. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Quem está mostrando para João? Um profeta. É o único que pode ter a revelação. E não foi o sétimo anjo da sétima trombeta, ou da sétima taça, que jogou a pedra para o ar? Pode dizer amém? Não foi o mesmo que revelou a João a grande prostituta? Quem é esse homem? Nós não o adoramos. Ele não é Jesus Cristo, mas dentro dele, da sua boca, sai o espírito de profecia. O espírito que criou céus e terra. Se criou céus e terra, também está criando essa noiva palavra. Porque se o noivo é a palavra, se o noivo é a palavra, ela tem que ser a palavra. Por isso, qual é meu conselho? Desfruta, adora, creia, abre as asas. Creia no que Deus disse que você é, e tudo vai estar no lugar, porque é Ele que cada dia está formando essa noiva palavra. Crê que é verdade? Escuta, quando Isabel perguntou ao anjo, olha, como é que vai acontecer uma coisa dessa? Eu já sou velha. Disse para Zacarias, olha, como é que vai ser? Eu já sou velho. O anjo disse, você ficará mudo, porque você não creu. Isso é uma pergunta que se faça. Ora, na Bíblia, uma mulher velha e um homem velho já tiveram um filho. Como é que você pergunta como é que vai ser feito isso? Um sacerdote que conhecia a Bíblia? Um homem de 100 anos teve um filho. Uma mulher de 90 anos teve um filho. Por que você pergunta uma coisa como essa? O anjo não tolerou. Mas quando chega Maria, uma virgem, ela perguntou, como se fará se não conheço o varão? O que é a palavra conhecer? É quando um macho entra na fêmea. E Adão conheceu Eva, e Adão tornou a conhecer Eva. Por isso ela falou, não conheço o varão. Por isso Jesus disse para a virginécia, eu não conheço vocês. Ora, como é que ele não podia conhecer a virginécia se ela estava dentro da igreja? É que o conhecer biblicamente significa que ele botou semente nela. E a palavra falada é a semente original. Você não ama isso? Estamos crescendo em fé, jogando fora o intelecto e se aproximando dessa mensagem que é o espírito de profecia. Amém. Vê por que eu ando empolgado?
ver por que eu tive que vir aqui doente, sentado e pregar? Porque Deus me mostrou isso naquele dia. Eu ouvi uma voz, que aquela doença não era para minha morte, tinha outro propósito. Eu vim para a igreja, sentei aqui, preguei fraco, fui embora curado. Mas ele me disse, cada pensamento da mente de Deus terá que se materializar. Eu ouvi isso dentro da minha alma, um pensamento claro, que eu deveria dizer para a igreja, o propósito de Deus ficará firme, segundo a eleição. E cada pensamento da mente de Deus terá que se cumprir. Aí você fica valente, né? Aí você fica valente. E eu tive um sonho, e eu vi uma rocha molhada de água. Ele me disse, essa rocha é a revelação, a água é o Espírito Santo. Ele molhará a palavra e trará ela a cumprimento. A palavra está na noiva, colocada pelo Espírito Santo. Ele regará essa semente e ela produzirá. Irmão, isso dá uma noite de vigília, toda tremenda. A palavra está na noiva e o Espírito Santo regará essa palavra. E sabe como é que Maria regava? Dando glória a Deus. E ela dava testemunho da palavra. Sim, quando ela deu testemunho, João foi ressuscitado. Estamos a um passo disso. A Califórnia, em um mês, balançou 8.000 vezes. E na Bíblia houve um terremoto quando os santos ressuscitaram. Não pode dizer amém para isso. Escuta, eu vou dizer mais uma vez. Quando a cabeça, que foi Jesus Cristo, o que provou que Jesus era o parente redentor, o que provou que Jesus era Deus em carne humana, o que provou que Ele era o Cordeiro de Deus, não foram as curas. O que provou que ele era o grande parente redentor foi que quando Ele se levantou, Ele não saiu com uma pá para desenterrar Davi, para desenterrar José. Cada membro do corpo de Jesus saiu atrás dele. Creio que é verdade? A cabeça já levantou e cada peça desse corpo já tem levantado da sepultura religiosa. Estamos apenas na presença do sol para amadurecer. E essa é a mensagem. Crê você que é verdade? Se você crê nisso, veja, Jesus não saiu com uma pá cavando sepultura. Ele era a cabeça, o corpo automaticamente saiu atrás dele. Foi por isso que José, que sabia aonde seria a ressurreição, falou, olha, quando vocês forem embora, pega o meu sarcófago e leva junto. Porque José sabia que quando a cabeça fosse levantada, ele deixaria aquela sepultura. Oh Deus! Crê que é verdade? Então temos a mensagem, o selo da Páscoa. Ao nascer do sol, a cabeça levantou, Cristo. Não se importe com quem não crê, você creia. Por que você está aqui? Porque você faz parte do corpo de Cristo. E quando a cabeça levantou, ninguém poderia segurar você na sepultura. Levanta-te de entre os mortos. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Podemos aprender uma grande lição aqui. Não acredite em homens que querem adoração. Não acredite em homens que querem reunir o povo ao redor dele. Não acredite em homens que querem tirar a glória de Deus e trazê-la toda sobre si mesmo. O profeta nunca fez isso. Uma das coisas que mais amo nele, ele falou, se vocês vieram aqui para ver um homem, vocês estão perdidos. Mas se vieram para ver Jesus, há esperança para você. Amém? Glória a Deus por isso. Ele sai de cena, mas nada mudou. Pelo contrário, quando ele saiu de cena, a unção que ele tinha veio sobre nós. Porque Jesus disse, se eu não for, ele não vem. Se ele não sai de cena, nós nunca teríamos fé. Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Eu tenho o testemunho de Jesus, adora a Deus.
Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Repita comigo. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia? É o assim diz o Senhor. A palavra que sai da boca de Deus. Ele criou tudo pelo espírito que saiu da sua boca. Assim como ele deu a Adão o fôlego de vida, ele também tem dado a nós o fôlego de vida, o Espírito Santo. Ore por nós, amém? Vamos nos pôr de pé. Se estivermos vivos até domingo, nós vamos continuar, amém? Deus abençoe. Temos muita coisa pela frente. Olha, ali na secretaria, nós temos algumas mensagens para evangelismo. As irmãs estão carimbando, tá? Põe na sua bolsa, sempre há uma oportunidade de dar para alguém. Eu fui no Canadá em 2007, lá eu ouvi um pastor falando uma coisa que nunca esqueci, nunca esqueci. Ele falou, olha, o último eleito é o que custará mais caro, porque a gente não sabe onde ele está. Então teremos que fazer um esforço maciço de evangelismo, de todas as formas, para alcançá-lo. Porque a hora que ele entrar, a porta fecha e nós vamos embora. Entregue uma literatura, convide alguém. Ore, Senhor, torna-me frutífero, porque o Senhor disse que se eu tivesse o Espírito Santo, eu não seria uma pessoa ociosa, eu não seria uma pessoa estéril. Ele vai te guiar para quem você vai entregar, quem você vai convidar. Talvez esteja na sua família, talvez no seu trabalho, talvez dentro do Uber. Terça-feira eu vim dentro do Uber, aí conversa com o homem, conversando, logo começamos a entrar na Bíblia, e eu não tinha na pasta uma literatura. Eu falei, meu Deus, que oportunidade de ter dado para ele uma literatura. Ele já sabe onde é que é a igreja, né? Podia ter algo, mas Deus sabe, amém? Vamos orar, amados, depois não vá sem fazer uma oração. Senhor nosso Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Cada um de nós. Nós somos ordenados a estarmos aqui em Joinville. E Deus conhece os limites da nossa habitação. Obrigado, meu Deus, pela forma tão especial que a gente aprendeu nessa noite com Ezequiel. E vê que quando Deus tem um trabalho para um homem, Deus constrói aquele homem de uma certa forma, para ele cumprir o propósito para o qual ele é chamado. Obrigado porque isso nos ajuda a entender o jeito que nós somos feitos. Pai, que cada coração que está aqui sinta-se abençoado, fortalecido, orientado, supervisionado, dirigido pelo Espírito Santo. Abençoe cada coração. Que a tua paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Que todos possam voltar para casa em paz, guardados debaixo das mãos de Deus. Dê a sua mão ao seu irmão, depois faça uma oração. Não vá embora sem orar, porque isso agrada ao Espírito Santo, que os irmãos vivam em união. Cumprimente o seu irmão, dê um abraço em alguém, depois ore. Diga, Senhor, torna-me frutífero. Senhor, torna-me frutífero, ó Pai.